Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Uma honra participar desse projeto do Museu da História do Rio Grande do Médico do Rio Grande do Sul, Everton. Então, meu nome completo é Valdomiro Carlos Manfroy. Eu nasci na cidade que é a capital da mentira, Nova Brécia. Eu saí de lá com 6 meses porque o padre me expulsou por ser mentiroso, né? Então, de lá eu fui morar em Sarandi. Meu pai se mudou para lá, em Sarandi, e fiquei lá até os 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, com a guerra, Segunda Guerra Mundial, meu pai tinha uma fábrica de guarda-chuva, de conserto e fábrica de guarda-chuva na cidade, e por não ter material ele faliu. E o que sobrou do que ele tinha, ele comprou uma pequena propriedade no meio do mato, no interior de Palmeiras das Missões, um lugar que levou o nome de Vila Pinhal. Quando nós entramos lá, era uma floresta tão grande que eu cheguei a visitar a Amazônia há pouco tempo, para ver se era verdade aquela floresta que eu tinha visto na infância. E era, da dimensão da Amazônia, naquela região. Só tinha uma capela, a nossa casa e um bolicho que tinha lá, né? E o curioso é que, com 6 anos de idade, a primeira noite que eu dormi na nossa casa, eu acordei no outro dia, um alarido, uma gritaria que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E abri a janela e olhei na praça que tinha da capela e estava cheia de índios. Então eu nunca tinha visto índio na minha vida, nem sabia que existia, eu veio um susto muito grande. Me enfiei debaixo da cama. Então eu quero dizer com isso que eu me criei até os 16 anos de idade nesse local, interior do Palmeiras das Missões, hoje é município, uma vila que foi fundada por meu pai em 1943. E com a chegada dele lá, então, ele abriu uma dessas vendas de seco e molhado, que comprava e vendia tudo. E os descendentes de italianos das colônias aqui que precisavam de terra, aqui de Garibaldi, que era a origem deles, era de Garibaldi, Carlos Barbosa, começaram a se aproximar e começaram a comprar terra naquela região e colonizaram tudo aquilo, se tornou uma região muito próspera, né? Eu fiquei estudando naquele colégio, que o meu pai conseguia professor a muito custo. Como ele era líder político, ele era juiz de paz na região, e ele conseguia professores, então tinha uma escolinha e a gente aprendia lá, onde ia todo mundo, tinha uns colegas que eram índios, né? E fui ficando, até estudando enquanto dava. Aí terminou, acho que se chamava primário naquele tempo não tinha mais onde ir, né? E ficamos por aí, né? Com 13 anos de idade, 12, 13 anos, eu parei de estudar, porque não tinha mais o que fazer. Embora para a cidade não havia condições. E até que um dia chegou um padre para rezar missa. A primeira vez que eu vi um padre rezar missa, eu achei que ele era um mágico, porque ele falava e tocava o sino, todo mundo olhava para ele, achei uma figura muito importante. Eu disse, meu pai, eu quero ser padre, né? Uma figura diferente que apareceu. O pai achou graça, riu, e eu comecei a insistir, tanto que ele disse, então eu vou te botar. Mas no fundo eu queria provavelmente estudar, né? Queria ir adiante. Aí me levou para estudar em Frederico Westphalen, tinha aberto um ginásio lá, não era bem, era um mosteiro, né, que os padres formavam, faziam formação. Bom, mas aí a coisa ficou complicada, né, porque eu era um guri de 11 anos de idade, comecei a sentir muita saudade da minha família, e era muito maltratado, porque eu era um caipira daqueles bem atravessados, não conhecia nada. Contava as histórias que eu conhecia de Arapuca, lá no meio dos índios, e todo mundo gozava. E eu decidi fugir, então armei com 11 anos de idade, me organizei, fiz um plano, né, e deu certo o plano. Eu saí a pé, caminhei no inverno frio, caminhei 15 quilômetros a pé, até que um ônibus pegava a gente pela estrada, me empurraram para dentro sem eu pedir, e me largaram num local próximo, 24 quilômetros longe da nossa casa, que se chamava Esquina Jabuticaba. E quando cheguei no final daquele Jabuticaba, que eu saí do ônibus, eu não tinha dinheiro para pagar, o homem começou a me dar uns cascudos e começou a me xingar. E estava chegando o ônibus que vinha da nossa vila, e estava dentro do escrivão
que me conhecia, ele viu aquilo, foi lá falar comigo e aí ele pagou a passagem para o homem, tá vendo? E diz, olha, então me espera aqui que de tarde eu volto e te levo para casa. Eu não esperei, eu a pé mesmo fui embora, 24 quilômetros embaixo de chuva, né? Então foi a primeira aventura na minha vida. Com 11 anos de idade, quando vejo meus netos, meu neto com 11 anos, um outro guri pergunta que idade você tem? 11 anos? Como é que eu pude fazer aquele plano naquela época, né? Bom, aí eu fiz diversas outras tentativas para voltar a estudar. Meu pai me levou uma vez para Santa Bárbara, que se chamava na época, onde chegava o trem, depois de Palmeiras das Missões, e que eu faria então, ficaria numa pensão, trabalharia meio dia numa mecânica e de tarde estudaria. Então, Mas aí o cara da mecânica começou a mandar lavar carro e lixar coisas sem aprender mecânica coisa nenhuma. Aí eu não gostei e fui embora, fugi de novo, né? Bom, os anos foram passando até que apareceu um professor novo na vila, muito interessado, e ele começou a se interessar que eu voltasse a estudar, me deu livros e coisas, embora eu não frequentasse o colégio, né? Ele começou a me mostrar que existia outras coisas no mundo para ir adiante, né? E esse professor morava numa casa de família, aí de repente deu um problema lá para que a gurizada não ficava sabendo das coisas. Era zum zum. Mas depois, traduzindo, ele teve uma relação com a filha e ela engravidou e ele foi preso e ficou em Porto Alegre 1 ano e meio preso aqui. E quando voltou, ele me entusiasmou a fazer o tal de admissão para entrar para o ginásio. E o meu pai, seguidamente insistindo que ele queria que eu estudasse. Ele tinha 10 filhos, ele queria que pelo menos um tirasse o ginásio completo. Tirar o ginásio completo é uma explicação, porque muitos que ele conhecia tinham tentado, mas era tão difícil que nunca conseguiram terminar. Então o orgulho dele é ter um filho que terminasse o ginásio. Aí um dia ele marcou uma reunião no escritóriozinho deles, agora eu estou bem de vida, não paguei minhas dívidas, os filhos uma filha casou, o filho casou, eu quero que tu vá estudar agora. E tinha o meu filho, o meu irmão mais novo, que se chamava Moacir, que tinha 1 ano e meio menos do que eu. Aí eu disse para ele, não, eu agora estou com 15 anos de idade, já estou começando a carregar saco nas costas para né, trabalhar no armazém e coisa, eu vou ficar com o senhor que o senhor precisa de ajuda. O meu irmão velho já foi embora, casou, e o senhor manda o fulano estudar. Ele vai fazer o ginásio, o senhor vai ficar contente. Ele olhou, aí mandou. O Moacir foi então para estudar. Né? Em Sarandi, onde tinha aberto um ginásio lá de interno pelo padre Roberto Ludovico Roncato. Faço questão de citar esse nome, porque esse foi o homem que deu a guinada na minha vida. Aconteceu que meu irmão ficou doente, meu pai resolveu visitar o irmão no ginásio e me levou junto. E lá eu tive uma dor de barriga, uma crise de dor de barriga, e ele também. E chamaram o médico e disse, isso é apendicite aguda. Nos levou os dois para o hospital e operou os dois ao mesmo tempo, né? Poxa vida. Aí o que o pai? O pai era muito esperto, pelo jeito, deve ter falado com o padre. Olha, eu quero que esse guri venha estudar também. Então o padre me acolheu, me levou para o ginásio. E aquelas histórias que eu contava, que os outros faziam bullying comigo, eles começaram a se interessar e botou na rádio. Ele tinha uma rádio do ginásio, que era a rádio da cidade. E tinha um programa à tarde que eram histórias verdadeiras, um programa que a gurizada do colégio contava as histórias da vida dele. E eu, então, começava a contar, eu fui contar minhas histórias, o pessoal gostou tanto, e quando eu vi, todas as tardes ele me levava para contar a história. Aí eu disse, mas esse cara está querendo me segurar aqui, eu vou ter que dar um jeito de ir embora. Aí eu peguei, olha, eu estou bom agora, eu fui embora. Fui embora, cheguei, e esses 15 dias que eu fiquei na cidade, aí eu notei a diferença que havia entre o saber da cidade, o modo da vida da cidade e o modo de vida que eu tinha lá no interior, no meio. E aquilo me despertou para a realidade. E esse professor, então, o Hilário, me ajudou a preparar a admissão.
E eu fiz o curso para admissão e voltei, então entrei no ginásio em Sarandi em 53, passado a admissão, e fui muito bem, tirei nota 10 em tudo aquele ano, comecei a estudar para valer. Aí o pai ficou muito contente e disse, olha, então agora tem uma coisa, eu fiquei sabendo que em Cruz Alta tem um colégio misto, onde estuda menina e menino. Eu tinha visto o uniforme desse colégio, o professor Anis Dias, tinha um brasão, uma pira, bonito, azul. E a gente gostaria de ficar, então, externo, em vez de ficar interno, ficar morando na cidade, a gente poder ir ao cinema, estudar e, né? Lá o velho topou, então foi lá. Nos levou para Cruz Alta, ficamos numa pensão, estudávamos no colégio Anis Dias. E lá, rapidamente, fomos muito bem acolhidos pelos colegas da cidade. E 2, 3 anos depois, eu fui eleito presidente da Associação Cruzaltense de Estudantes. E ali eu comecei a escrever também. Comecei a escrever contos, comecei com histórias, né? E fui progredindo, consegui conquistando o espaço, né? Como estudante, você era convidado a se associar em clubes, como as coisas que ele tinha, e tinha um pequeno hotel na Rua Hoffman, Hotel dos Motoristas. Então a família cuidava do hotel e estudava e começou a dar coisa. Bom, eu, como estava em Cruz Alta, eu tinha me alistado lá, eu não consegui transferência, eu fui convocado para servir, eu fiquei, então, mais um ano em Cruz Alta, era isso 56, fiquei mais 57 em Cruz Alta, onde eu fiz o primeiro ano científico e servi o colégio, e o meu irmão veio embora, começou a estudar no São Pedro, e então, em 57 eu vim embora para cá, em 58 eu tinha uma pequena prova não, tinha uma seleção para entrar no Júlio de Castilhos, aí eu passei e comecei a frequentar o científico no Júlio de Castilhos em 58, terminei em 59, fiz vestibular, naquele tempo não tinha cursinho, e passei de primeira, 27º lugar, né? Então, aí começou a minha vida dentro da universidade. Não, agora deve ter uns parentes distantes que são médicos, mas eu fui o primeiro da família a cursar o ginásio completo. É, família muito grande, que era pequena até terminar, agora são milhares, só veio um homem, Manfroi, da Itália, 1867, seu Gisué, ele era licenciado engenheiro em construção de estrada e igreja de pedra. Então, aquelas igrejas de pedra que tem em praça das colônias, muitas foram projetadas por ele, algumas construídas por ele, o Josué Manfroi. E, então, era uma família mais ou menos conhecida, mas que para dar uma ideia, meu pai eram 5 irmãos, que cada um teve 10, 12 filhos, e por ali, né, isso se expandiu. Bom, quando me pergunto, a primeira imagem que me ocorreu na explicação sempre foi que nessa pensão em Cruz Alta ficava ao lado do Hospital Santa Lúcia, que era da família Westphalen. E por incrível que pareça, nós fomos muito bem acolhidos, a gente morava ali perto, a dona da pensão se dava muito bem com eles moravam ali perto. Então, ficamos amigos, fomos acolhidos, visitar o hospital, e tinha um moço que trabalhava no laboratório, que ele era técnico do laboratório, Arthur Bisso, ficou muito nosso amigo, nos mostrava tudo o que dava para fazer. Então, sempre me ocorria a imagem que foi ali que eu despertei para fazer medicina. Ao ser provocado a pensar sobre o meu passado, veio um outro detalhe que provavelmente tenha contribuído muito também. Mas aí, esse tempo, não sei como, que um sonho, surgiu outra imagem, outra do passado bem remoto, quando eu tinha 12, 13 anos. Meu pai era juiz de paz, era líder político, arrumava professor para todo mundo. E tinha um vademécum, que era o médico da região também. Ele receitava, então, homeopatia, tratava pneumonia, endireitava a perna quebrada, braço quebrado, abria abscesso com navalha dele, fazia curativos, um mágico, né? E um dia chegou uma mulher com uma criança no colo, desidratada agora, mas ela estava horrível, com os olhos fundos, né? Me pedindo, pelo amor de Deus, que desse o remédio que eu
Meu pai dava para salvar as crianças, mas eu não sei, eu nunca fiz, só via meu pai, chegava e pegava umas coisas, um pouco de um pouco do outro, misturava numa garrafa, pegava a água do filtro, que ele tinha aquele de barro, né? Chacoalhava e dava para as pessoas para tomar de colherinha, né? Mas a mulher chorava tanto e disse, o senhor tem que me ajudar. Eu vou ajudar então. Não falei para ninguém, louco de medo, fui lá, fui pegando uma mistura, eu sei que... Agora eu sei o sais, né? Bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, beladona, elixir paregórico, e as gotas, e fiz a mistura e dei. Aí eu passei 3 noites sem dormir, louco de medo, de eu matei uma criança, né? Ah, que horror. Até que no 6º dia me aparece a mulher com a criança bem viva e alegre, que me trouxe um monte de presentes, né? Acho que isso marcou muito, né? A satisfação que me deu de ser útil para alguém, salvar alguém, né? O medo foi substituído por uma grande satisfação. Bom, eu acho que foram esses 2 estímulos, né? Ver aquelas pessoas trabalharem no hospital, fazer exames, cuidar de paciente e esse, né? Dentro da faculdade, a primeira coisa que eu notei quando ingressei, o choque para vir para Porto Alegre foi muito grande. Mesmo estando em Cruz Alta, havia uma diferença enorme entre morar no interior e morar na capital. E havia uma rejeição muito grande do pessoal da capital para os interiorianos. Tanto assim que eu usava bota e bombacha e chapéu. Quando eu cheguei e tomava chimarrão, e eu tive que abandonar o hábito porque era mal visto se a gente andasse de bombacha e bota por aqui. Tomar chimarrão nem se fala. Minha satisfação é que eu voltei a tomar chimarrão quando meus filhos voltaram a tomar chimarrão, né? Então era assim. Então, no colégio a mesma coisa. Tinha o grupo da elite de Porto Alegre, no Júlio de Castilho, que era o presidente do centro acadêmico, do time de futebol e as coisas. E tudo. Tanto é assim que nós interioramos, criamos o PAC, Panela Futebol Clube, né? Para começar né, poder entrar no esquema. E aí o nosso time até começou a sair bem, jogávamos contra os outros times dos colégios, né? E na faculdade não foi diferente. Quando viu, era um interiorando de gente humilde, pobre, e o restante dos colegas, tudo gente da alta sociedade de Porto Alegre, gente rica, de fazendeiros, etc. Então a primeira coisa que me diz, olha, aqui só tem uma maneira de eu ser aceito e me incorporar com o grupo, me tornar útil. Aí eu comecei a ajudar todo mundo a fazer polígrafo e coisas, e coordenar equipe de corrida, eu era corredor, eu fui tricampeão universitário de 100, 200 e 400 metros, né? Então nesse aspecto você me sobressair. Em resumo, eu fui eleito presidente da turma durante 6 anos, todos os anos, em função do trabalho de congregação que eu fazia. Sim, eu tinha escrito, né, prova escrita, e tinha depois uma entrevista. Uma entrevista, né? Mas era uma entrevista que essa que todo mundo tinha medo. Né? Imagina o estresse do vestibular. Eu fui entrevistado e me lembro que eu tinha rapado minha cabeça, eu de cabeça rapada, devia ter ficado muito esquisito. E a entrevista era feita por um psiquiatra, né? E eu estava vivendo uma fase muito sofrida. O meu irmão, esse que eu falei antes, que era 1 ano e meio mais novo do que eu, faleceu. Ele teve um câncer de cérebro e morreu logo que nós viemos morar em Porto Alegre. Então eu entrei na faculdade e provavelmente esse sofrimento foi notado pelo quem me entrevistou. Né? Mas passei, né? Viesse o 7º lugar e durante todo o curso eu comecei a fazer plantões. Tinha os pronto-socorro, que a gente auxiliava médico a instalar oxigênio, instalar soro. Então eu me virava, fazia plantão de noite, aos domingos, né? E fui levando, comprando meus livros, cinema, em frente. A gente tinha o clube de cinema, nós montamos, o coordenador do clube de cinema era o Salvador Célia, faleceu há pouco tempo, coitado, um grande sujeito. O Salvador Célia é um agregador, né? Um sujeito que fez uma mudança fantástica no Rio Grande do Sul em relação àquele projeto dele em Canela, né? E aquele aqui que era da cerâmica ali que vai para Alvorada, ali a comunidade, um projeto comunitário, a ideia dele, eu visitei.
E nós tínhamos então uma projeção cada semana dos clássicos, do cinema francês principalmente, né? E tínhamos debate. O professor Urbino era o filósofo na época, e eu entendi de cinema, o Gastal, a gente convidava e a gente projetava dentro da faculdade, né? E depois seguia esse debate sobre os filmes. Então tinha o clube de cinema, nós tínhamos um jornalzinho chamado Pascoal, onde nós publicávamos sátiras, poesias, crônicas, onde eu escrevia minhas crônicas, algumas coisas, né? E esse jornal se mantém até hoje, a nossa turma se reúne todos os anos e leva junto o desenho do Pascoal e é colocado no hotel onde a gente fica, na entrada, e cada um vai lá e conta alguma historinha para o Pascoal, deixa registrado, né? A grande maioria das aulas eram, nos primeiros 3 anos, eram teóricas. Naquele tempo a gente não via paciente. A grande maioria era teórica. Havia uma grande dificuldade de entender para que servia aquilo, porque a gente não via doente, né? Eram 3 aulas: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, biofísica, será que eu esqueci alguma? Patologia, patologia 1, patologia 2. E era um detalhe que eu me apaixonei logo pela fisiologia, achei uma coisa fantástica, né? Porque tinha uma lógica. E era para mim era uma viagem saber aquelas reações todas. Sempre gostei muito de química orgânica, no científico, né? E então fiz um esforço danado, os plantões a mais, e comprei o melhor livro que tinha de fisiologia na época, que era do Say. O Say é o Prêmio Nobel de Fisiologia da Argentina, que fugiu da Argentina, ele teve que se exilar em Porto Alegre, porque no tempo da ditadura do Perón, e ele ficou uns 2, 3 anos aqui, onde montou a fisiologia moderna de pesquisa da nossa universidade. E ele tinha um livro dele de fisiologia. E eu estudei todo semestre pelo livro, né? E estava afiadíssimo pelo livro. Só que na prova, o professor fez as perguntas da sebenta dele. E eu não tinha estudado a sebenta dele porque o livro tinha muito mais coisa, tinha mais atrativos para mim, né? E eu passei segunda época, fui para a segunda época gostando da melhor disciplina que eu gostava, né? Um outro livro, que era o que ele utilizava, o roteiro dele tinha muito disso. Cada professor tinha sua sebenta. Tinha muito pouco livro, muito pouco, quase não existia livro assim moderno na biblioteca. Depois, quando chegar mais lá para o fim do 6º ano, comparar o que era a pesquisa, então voltamos a esse assunto. Mas que me chama a atenção. As outras disciplinas não. Estudar, não, teve uma interessante que a gente não sabia dar o devido valor para a época. O professor Raul de Prímio, ele tinha estudado com Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e ele era um pesquisador. É um pesquisador e queria que nós tivéssemos uma consciência parasitológica, que o Brasil era um imenso hospital, todas as crianças, todas cheias de vermes. E sobre a doença de Chagas, ele fez um mapeamento, dizia que não tinha doença de Chagas no Rio Grande do Sul. Ele fez um mapeamento por conta de todos os municípios, provando a presença do barbeiro, que era o transmissor da doença de Chagas no Rio Grande do Sul. Como ele não falava em doentes, naquele tempo ser médico era clinicar, era operar, fazer parto, e ele não tinha essa linguagem, a gente meio que não dava bola para ele, né? Não deixava estudar, claro, porque senão não passava, né? Mais tarde eu vim a entender a importância que o professor Raul de Primo, então faço questão de citar o nome dele, né? Porque como reconhecimento do pesquisador. Olha, todos eles, claro que eu lembro do professor Guese, que era o xerife da disciplina de anatomia, o professor Twisco Dick, era o da bioquímica, o Taufik Saad veio de Vacaria, foi buscado lá, era um médico famoso de lá, e de lá ele trouxe o professor Nicanor Lete, para ser professor de anatomia. A histologia era o Marques Pereira, e o João Pedro Marques Pereira, um jovem professor que recém tinha começado, e por ser jovem convivia muito conosco. O Riete, professor de fisiologia,
tinha o Eloy Garcia, que era professor de biofísica, e, puxa vida, e por aí vamos, a Maria Marques era pesquisadora de fisiologia, professora emérita da nossa universidade, né? Bom, e a memória, por exemplo, deve ter muita gente. O professor Galba, que faleceu há pouco tempo, né? O Milano, professor Milano, da anatomia também, mas ele, na época ele tinha ficado diretor da faculdade, mas não deixava de dar as aulas dele, né? Vivíamos a época da Guerra Fria, né? E essa se refletia muito forte dentro da vida acadêmica e da sociedade, né? Eu vinha de gente humilde, né? E, dentro dos aspectos que você me apresentava para o mundo do futuro, eu tinha minhas tendências mais à esquerda. Esquerda em função do que a Rússia estava dando certo. Tinha acabado com a fome, não tinha desemprego, tecnologicamente estava avançado, tinha mandado o primeiro Sputnik para o espaço, né? Então havia um apelo muito grande, e esse apelo tinha começado a me aproximar do Partido Comunista em Cruz Alta, através de um sujeito que tinha um quiosque na Praça da Matriz, onde eu passava para ir para o colégio, e na volta ele me dava livros para eu ler. E me dava os livros do Monteiro Lobato. E depois, sempre que possível, puxar uma conversa, o cara de barbicha, né? E me contava histórias que eu não conhecia até, né? Em relação aos movimentos do mundo. Então me aproximei, achei interessante. E dentro do centro acadêmico havia essa divisão assim, muito fanática da esquerda radical e do pessoal da direita. E eu consegui me tornar uma liderança e estava me aproximando do Partidão na época, do Prestes, né? E até que surgiu uma coisa que mudou completamente o meu caminho e eu comecei a refletir melhor. Foi quando mataram John Kennedy. Então, quando mataram John Kennedy, o Centro Acadêmico Sarmento Leite, os mais veteranos, fizeram uma festa danada, né? Porque tinham matado um homem, o presidente dos Estados Unidos. Aquilo me chocou muito. Aí eu vendo a alegria dos meus veteranos com a morte de uma pessoa, festejar a morte, digo, não, mas isso não é coisa de medicina. Eu sempre, medicina, né? Aí eu comecei a estudar melhor a questão e decidi me afastar. Não me afastar e não ingressei no partido, não. E comecei a ficar mais crítico e começar a ler sobre isso. Aí comecei a entender melhor o movimento italiano, que começou a tirar uma independência, do Berlinguer, o Camus, que tinha publicado, tinha se afastado, publicado um livro, O Homem Rebelde, O Homem Indignado, uma coisa interessantíssimo. E comecei a conseguir me situar num grupo de centro. E um grupo forte, bem forte, eu acho que nós éramos um terço, né? Muito bem posicionado. E nós apoiávamos aquilo que nós achávamos que tínhamos que apoiar. E nunca nos misturamos. E assim nós fomos sobrevivendo durante o tempo todo, né? Nós éramos chamados, ambos os lados, de inocentes úteis. Os inocentes úteis, né? Paciência, né? Então, foi esse o caminho. Eu lamentei tremendamente, porque o João Carlos Ass foi presidente do Centro Acadêmico, fui secretário de ação social dele, eu apoiei o João Carlos, né? Na época ele era um guri idealista de São Leopoldo, né? Amigo da gente, uma coisa fina que não, né? E outro candidato para nós se aproximava mais do nosso ideal, nós apoiamos, ganhamos a eleição, né? E depois o Carlos deu no que deu, naquela coisa toda, ele foi para a guerrilha, né? Muitos foram, né? E foi o que aconteceu até aí, né? Digamos, eu participei bastante em relação a estar presente. Foi uma época muito sofrida, porque tinha reuniões assim praticamente todas as noites, daquelas que varava a noite, né? Para a gente chegar a um consenso, né? Próximo, com os veteranos de ambos os lados muito radicais, né? É uma coisa muito complicada na época, muito sofrida para nós jovens, né? Não, que eu notasse não, que a gente notasse não. Houve assim um afastamento claro dos três grupos. Cada um foi cuidar da sua vida. O nosso grupo fomos cuidar de medicina.
Quando a gente viu a situação que foi colocada, não tinha mais reunião, não tinha mais nada. Então eu me lembro que, inclusive, em 64 foi a última campanha política que eu participei. Apoiei um grupo de jovens que ganharam a eleição no centro acadêmico e eu fui candidato a representante na congregação em 65, março de 65. Foi a primeira vez que foi, por lei, possibilitado a presença do discente na congregação. Então eu fui candidato nessa chapa e fui eleito membro da congregação. O primeiro estudante de medicina a participar da congregação fui eu, né? E o grupo que ganhou era um grupo de que não pertencia a nenhum dos ermos. Né? E depois, claro, me formei em 65, eu não participei mais das coisas, fui cuidar da minha vida. Né? Bom, o meu discurso de formatura, eu estava lendo até ontem uns pedaços, né? É incrível como a gente pode, né? Eu nunca imaginei que eu estava fazendo o meu ideário sobre o que é a medicina e sobre ser professor, né? Bom, quando entrei na faculdade, eu preciso ser um médico geral que saiba fazer tudo que for possível, porque eu só tenho um destino, ir para o interior, porque eu não sou daqui, Porto Alegre, como é que eu vou imaginar ficar em Porto Alegre? Então eu virei rato de Santa Casa, desde o terceiro ano, quando já começou a estudar semiologia, e descobri a Santa Casa, os pacientes de Santa Casa, eu passava meu dia lá dentro, né, cuidando do doente, auxiliando nisso, naquilo. E os médicos, professores e não, eram muito acessíveis e me davam tarefas. Aí eu aprendi anestesia geral, aprendi a fazer raquianestesia, fazer biópsia, a fazer um monte de coisa. Sei que no quinto, sexto ano eu já fazia cesariana, né? Fazia a cirurgia de abdômen. Então eu era considerado um cirurgião da turma, né? Porque eu vivia dentro de Santa Casa e estava disponível para auxiliar. Estava pronto lá para auxiliar, né? Estudava. Fim de semana eu ia visitar os doentes, porque ficavam meio abandonados, né? E eu gostava. E ficava, digo, estou me preparando até. E assim foi até o final do quinto ano. Aí no final do quinto ano, começava o sexto ano com uma disciplina optativa. E você escolhia onde é que queria fazer. Eram 3 meses. Aí me disseram que na enfermaria 38, no sexto andar da Santa Casa, tinha uma turma diferente lá. Eles falavam em pesquisa e uns deles até falavam em inglês com os alunos. Então, que era uma coisa completamente diferente, que eles ensinavam de modo diferente, exigiam do aluno que lesse e outras coisas, coisa que ninguém nunca tinha me exigido assim, de leve, né? Digo, então eu tenho que conhecer isso. Aí eu fui para lá e, nossa, mudou meu mundo. Aí eu vi um outro tipo de medicina, daquela que era feita com os critérios já científicos, e quando o sujeito falava uma coisa, tinha que estar baseado em livros, por que é assim, por que é assado. Se você não soubesse, tinha que ler, né? E tinha seminários, em vez de ter aula teórica, tinha discussão em grupo com um professor, com um residente, já tinha residente. E eu me apaixonei por aquele outro tipo de medicina. Digo, não, meu sonho então agora é fazer uma especialidade, em vez de ir para o mato, para o interior, para o Paraná, sei lá, Santa Catarina, Mato Grosso, eu vou ver se consigo ficar em Cruz Alta, aquele hospital maravilhoso, para mim seria a glória, né? E vou ficar por aqui. Eu fiz todas as disciplinas do ano, no sexto ano lá, e quando terminou os negócios, vou me candidatar à residência médica. Me candidatei à residência médica e fui escolhido. Aí, entre especialidade, comecei com gastroenterologia, depois migrei para pneumologia, porque tinha todas as especialidades nessa enfermaria. De repente, descobri a cardiologia, né? Aí foi uma paixão danada, né? Eu me apaixonei pela cardiologia e pela pesquisa. Fui introduzido na pesquisa, e aí já no terceiro ano de residência, começando o terceiro ano, já apresentei o meu primeiro trabalho de pesquisa no Congresso Brasileiro, que foi aqui em Porto Alegre, e que estavam na mesa o Zerbini e o Decour, que eram as maiores autoridades da época, e me elogiaram muito o trabalho. Bom, aí então, quer dizer, tudo virou, aí consegui uma bolsa da CAPES para fazer mais um ano, e aí eu fiquei coordenando o chamado Seminário de Atualização Terapêutica. Uma vez por semana a gente lê um artigo sobre o último assunto de terapêutica. Comecei a ficar
e naquele um líder e comecei a ensinar os alunos tudo que eu sabia, né? E tanto assim que naquele ano eu fui homenageado. Não era nem professor ainda, era em 69 eu era professor voluntário, auxiliar de ensino voluntário. Eu ia todas as manhãs, sem ganhar nada, ficava na Santa Casa a manhã toda para ficar trabalhando com os alunos. Trabalhei um ano, aí em 70 eu fui contratado. Eu achava uma coisa assim fantástica e mágica a inscrição do eletrocardiograma. Ou seja, botar as coisas no corpo da pessoa e sair o registro do coração, né? Então eu comecei a fazer curso de eletrocardiografia e me sentia o sujeito mais ignorante do mundo porque não conseguia aprender. Eu fiz os 2, 3 e digo, bom, então, né? Até que um dia eu decidi estudar nesse meu livro de fisiologia a função elétrica do coração. Aí eu vi que era uma coisa dedutível e bem razoável, completamente compreensível, né? Lógica. Aí aprendi rapidamente. Aí, nesse mesmo tempo surgiu o livro do Tranchesi, que era em português. João Tranchesi publicou o livro de eletrocardiografia básica. Então ali todo compreensível, baseado nos princípios da fisiologia, que era o método utilizado pelo Sol de Palhares do México, que era chamada eletrocardiografia dedutiva e não memorizada. E aí então, nossa, eu aprendi e comecei, vi que era fácil, não era difícil, comecei a ensinar para os alunos aprendiam. Então, esse foi o estímulo para eu passar a enfrentar as coisas que me pareciam mais difíceis dentro da cardiologia. Então, sempre que surgiu uma coisa mais difícil na terapêutica, aí surgiu o cateterismo cardíaco. Ora, era outra coisa mágica, o sujeito olhar num negócio, botar um catéter no coração da pessoa, medir pressão, fazer cálculo. E como residente, então, era colocado a fazer cálculos matemáticos sobre fluxo, sobre resistência. E aquilo, então, de novo, uma provocação danada para saber aquelas coisas difíceis, né? Aí eu fui migrando da clínica para a hemodinâmica, né? Aí já em 69, 70 que eu comecei. Aí fui como contratado como professor. Havia uma seleção muito concorrida, né? Nós éramos, acho que 12 candidatos para 5, 6 vagas, né? Então eu fui selecionado. Para mim a dedicação, né? Do momento que eu descobri essa enfermaria, eu passei a frequentar permanentemente, como fazia, os fins de semana, né? E me dedicar bastante, estudar e comecei a ser reconhecido como tal na seleção. Provavelmente isso deve ter pesado, os professores já me conheciam pelo meu trabalho. E era um recurso financeiro que vinha da Kellogg Foundation. A Kellogg Foundation que fez um convênio com a universidade, intermediado pelo professor Faraco e o professor Rubem Maciel. Eram os 2 catedráticos, na época, de maior influência dentro da cardiologia e que tinham ligações. O professor Faraco tinha já estagiado nos Estados Unidos, através da Kellogg Foundation, e ali se estabeleceu esse contato e surgiu esse convênio. Então a gente recebia da universidade, mas era dinheiro que vinha da Kellogg Foundation. Tanto assim que o meu certificado é o certificado da Kellogg Foundation, fornecido pela universidade, tá? Era o recurso que tinha na época. Aí eu fiz o primeiro ano de clínica geral, que era medicina interna que se chamava. No segundo ano, cardiologia. E o terceiro ano, então, como bolsista também da CAPES, de aperfeiçoamento, eu fiz o laboratório de hemodinâmica e coordenava os seminários de atualização terapêutica, né? Aí comecei a dar aula para os alunos também, né? Aí começou minha vida, né, em relação a isso. Certamente, porque aí coincidiu nessa época que eu estava terminando o terceiro ano de residência e de aperfeiçoamento pela CAPES, recebia a coisa que eu mais esperava na minha vida, um convite para trabalhar no Hospital de Cruz Alta. O Jorge Westphalen, que era o diretor do hospital, bateu lá em casa, descobriu meu endereço e foi lá e disse: eu vim te buscar, Guri, vai trabalhar comigo. Vai trabalhar, não tem cardiologista lá em parte nenhuma, né? Você vai ficar rico, tá? Nós precisamos de um cardiologista lá. Puxa vida, né? Eu já era casado, tinha 2 filhos,
Reuni com minha mulher, falei, olha, pensa, tu que pensa, tu que sabe. Né? Aí pensei, digo, eu vou vir almoçar contigo domingo e vou te levar embora. Ele chegou domingo e disse, não, muito obrigado, eu mudei a vida, eu vou ficar aqui, eu quero ser professor. Né? Sim, aí então terminou 68, meus estágios, 69 eu comecei então a ser professor voluntário, todas as manhãs, e com essa dedicação eu fui eleito homenageado junto com os outros professores, mesmo não sendo professor, e fui insistindo. Aí montei um projeto de pesquisa, que se intitula Miocardiopatia Primária na Infância, acompanhamento por 15 anos. A hipótese se havia alguma relação entre a doença da infância, miocardiopatia da infância, que era frequente, com as miocardiopatias do adulto. Então, projeto pioneiro do mundo, não tinha. E como tinha muita criança com problema, tinha umas 30 e tantos, acompanhadas num ambulatório de cardiologia pediátrica, que era coordenado pelo professor Achuti, e eu trabalhei com ele durante uns 4, 6 meses, fiquei muito envolvido com aquilo e me apaixonei pela questão. Então, o trabalho que eu apresentei no Congresso em 68 era sobre isso. Então, era um trabalho realmente que merecia ser elogiado porque era pioneiro, né? Aí eu montei uma proposta de trabalho por 15 anos para fazer uma pesquisa para acompanhar essas 36 crianças para ver o que acontecia com elas e outras que fossem aparecendo, né? Aí em 71 eu estava trabalhando nesse projeto de pesquisa e estava trabalhando como professor, já era professor contratado, auxiliar de ensino. Surgiu na universidade um curso que mudou de novo minha vida, chamado Curso de Especialização em Educação para Professores Universitários da área da saúde. Então, eu fiz especialização em educação. Aí eu vi que para ser professor não era só saber aquilo que os outros tinham te ensinado, tinha muita outra coisa para aprender que era muito boa. Aí, de novo, me apaixonei pela educação, junto com as outras coisas. Né? Aí surgiu a reforma universitária, surgiu os departamentos no lugar das cátedras. Né? Desaparece a cátedra, surgem os colegiados do departamento. O colegiado do departamento me designou responsável pelas técnicas de ensino do Departamento de Medicina Interna por ser especialista em educação. Aí eu fiz uma revolução no ensino. Eu substituí as aulas por encontro de trabalho em grupo, com alunos de 6, alunos de cada grupo de 6, e a gente estudava. Então isso deu um movimento fantástico, né? Foi muito bom, uma experiência muito boa. E com isso, então, eu fui cada vez me tornando mais professor, mas aí surgiu a cinecoronariografia e a informática na cardiologia. Em Syracuse, nos Estados Unidos, tinha o professor Gensini, que era um dos especialistas em cinecoronariografia, que era uma coisa mágica. Até então ninguém podia imaginar que se podia injetar contraste uma coronária e a pessoa não morresse, né? E isso começou a cirurgia cardíaca das pontes de safena por Favarolo, argentino, que estava nos Estados Unidos na Cleveland Clinic. Então eu decidi fazer o board e me candidatei no American College a uma vaga existente dos Estados Unidos, dando preferência para Cleveland Clinic ou Syracuse do Gensini. Aí em 72 eu fui selecionado para Syracuse. Fui embora para lá em 73, voltamos no final de no começo de 73, voltamos no final de 74, onde eu aprendi então a cinecoronariografia e trouxe de lá todo o know-how da informática utilizado em hemodinâmica e montei o laboratório junto com os colegas que estavam aqui, já tinha os equipamentos, montamos um laboratório igualzinho ao que o Gensini tinha nos Estados Unidos para a época, bem avançado, né? Então, daí começa a minha vida de hemodinâmica. Né? Sim, eu saí com licença, eu fui oficial, né? Eu fui como professor, né? Lá eu fiquei morando na universidade, foi a família, a gente já tinha 3 filhos, ficamos lá, morávamos em apartamentos da universidade, e oficialmente, com documentos do MEC, etc., voltei, assumi meu posto e continuei a vida aqui. Eu trabalhei em 69,
Em 69 eu consegui meu primeiro emprego no Hospital Conceição, quando a Previdência abriu emergências clínicas. Que até então, quem tivesse qualquer situação clínica, só tinha a Santa Casa. Tinha o Sandu, que visitava as pessoas em casa, né? Mas não, acabava aí. Só tinha cirurgia eletiva ou emergência no pronto-socorro. Então abriu lá, e aí eu me dei conta da diferença que havia entre os pacientes que baixavam na Santa Casa com a realidade social dinâmica. Né? Os que iam para a Santa Casa geralmente eram pessoas que vinham do interior já praticamente desenganados, né? E lá não, lá eram umas doenças, edema agudo do pulmão, pneumonia. E me dei conta que era uma grande escola de medicina. Lá foi meu primeiro emprego, né? Que eu só. Então, essa foi a primeira tentativa. Passou-se isso, então eu troquei esse emprego, fui contratado pela Previdência, como aí, CLT da Previdência. E trabalhava aqui embaixo, num posto 3, que não é esse de agora, é onde tem uma delegacia de polícia, aqui embaixo no terceiro distrito. Tinha um posto que eu atendia ali. Depois eu fui para Santa Marta. Sei que trabalhei na Previdência, eu acho que foram, já posso dizer, 72. Eu pedi licença para ir para os Estados Unidos, aí voltei em 74, trabalhei até 78, 79, que aí eu pedi 40 horas na universidade para fazer pesquisa e abandonei o emprego da Previdência. E fiquei só na universidade. Bom, eu participei das primeiras reuniões que começaram, os médicos começaram a se preocupar, criar o seu próprio grupo de saúde, que é a Unimed. Na Amriges, os líderes médicos da época, eu participei das primeiras reuniões. Como na época a gente participava de todas as atividades da Amriges, acompanhei, mas depois, como eu comecei a me dedicar mais à universidade, eu fui me afastando, mas eu era como participante da época, eu era cooperado e fiquei cooperado, não atendia porque eu trabalhava mais no hospital e voltei a atender, aí comecei a atender a Unimed quando eu era pró-reitor de extensão da universidade e se fez um convênio, a universidade fez um convênio com a Unimed. Aí eu comecei a atender pela Unimed, né? E atendi até terminar, me aposentar. Aí eu atendia no consultório, né? Só com o SUS não temos dinheiro para atender tudo, né? A ideia da criação do SUS, ela é uma ideia maravilhosa, quer dizer, ela, provavelmente em termos de documentos e de propósito, é o melhor plano de saúde do mundo, certamente, né? Se ele pudesse, nós tivéssemos dinheiro para dar a cobertura como a gente imaginou, que eu também participei da construção do SUS, desde a da 8ª Conferência de Saúde, as conferências no Brasil, e depois a 8ª foi em Brasília, eu participei representando a universidade, e trabalhamos em grupo muito para a construção da proposta da Constituição, né? Então, como trabalhei no SUS, eu conheço da importância, né? Acho que se nós tivéssemos conseguido fazer o que nós tínhamos imaginado, não precisaríamos de plano de saúde, não. Claro que não. Mas ele agora é complementar porque ficou demonstrado que o Estado não tem dinheiro para aguentar todo o esforço. Então, a sociedade participa através dos planos. E o problema é que agora, em função de que a saúde em si é muito deficitária, os hospitais estão fechando, então mesmo os planos de saúde não têm mais quase como atender as pessoas. Então ficou um problema seríssimo, ficou complicado para todos, tanto para o Sistema Único de Saúde como para os planos. Você vai em qualquer emergência, seja sem plano ou sem plano, 4, 5, 6 horas para ser atendido, né? E quando não precisa baixar, não tem vaga. Então se tornou uma questão trágica, a questão da saúde brasileira. Só na Amriges eu participei do grupo de avaliação, no núcleo de avaliação. Cheguei a ser coordenador, eu não me lembro que eu acho que foi 77, 78, ou 78, 79. Né?
Eu sei que fui coordenador durante 2 anos, do Exame Henriques, né? Então participei do Exame Henriques, acho que uns 8 anos, né? Era um grupo de pessoas fantástica, um pessoal que tinha em mente uma proposta que felizmente depois andaram modificando, né? Mas foi um grupo muito bom, que nós tínhamos propósito assim, realmente de promover a educação permanente, né? Qualificação dos profissionais. Eu fui presidente da Sociedade de Cardiologia, 2 anos também, foi em 79 e 80. 2 vezes. Foi em 85 a 88 e 2001 a 2005. Bom, 85 eu tinha feito meu doutorado e era professor, eu tinha sido eleito para a antiga chamada comissão de carreira, que é hoje a comissão de graduação, e lá nós nos encontramos com um grupo de reformistas, professores mais jovens, que participavam das reformas das questões de saúde, né? Então, nosso princípio da Alma Ata, a conferência da Alma Ata, Médico para a Humanidade, no ano 2000. Então, de repente, nós nos encontramos lá um grupo majoritário e conseguimos fazer uma revolução na reforma curricular da faculdade, onde implantamos um currículo de formação de um médico geral, antes de ser especialista, né? E com um propósito importantíssimo. Foi uma luta muito grande para conseguirmos aprovar isso dentro da faculdade. Foi uma pequena guerrinha que aconteceu, né? Mas coincidiu, porque eu tinha sido eleito representante dos professores mais jovens nessa comissão, e em seguida me elegeram para a congregação, para participar dessa, e do conselho do hospital, do conselho que estava sendo montado o hospital, todas as normas. Então, participando do conselho do hospital, eu acabei participando de todas as comissões do Hospital de Clínicas, de prontuário, comissão de rotinas médicas, comissão disso, comissão daquilo, de ética, né? Então, fiquei conhecendo e me envolvendo muito com toda a dinâmica. E eu, nessa época, já era um pesquisador, publicava bastante, já tinha nome nacional e algum vínculo já internacional. Eu tinha estado apresentando minha tese no Congresso Mundial em Tóquio, então aquilo também deu uma repercussão muito grande. Minha tese foi aceita, um congresso importantíssimo, foi a única trabalho latino-americano na época, né? E comecei então a apresentar trabalhos no México e de repente trabalho em Moscou, né? Passamos 15 dias na época, em 82 lá, que na época fechado, aí deu para ver o que era aquilo, né? Quase que eu não voltei, né? E então eu tinha uma inserção muito forte, dinâmica dentro da atividade docente e com os alunos, né? E aí surgiram as eleições em 85, 84, teve uma greve muito prolongada, durante 90 dias, teve uma greve, e eu liderei o grupo, era um dos líderes da medicina, dentro do movimento da universidade. Então, pela primeira vez, a faculdade de medicina voltava a se manifestar dentro da universidade, porque dava uma época ela tinha perdido o prédio, estava lá afastada, né, tinha perdido o prestígio. Então estava eu, o Joaquim Kliman, o Renato Amaral, a gente lembra nome, depois comete injustiça não lembrar todos. Mas éramos um grupo de uns 8 professores da medicina atuantes. Desses, grande parte daqueles que fizeram a reforma do currículo e que estavam envolvidos na reforma do Sistema Único de Saúde no Brasil também. Então, claro que eu comecei a aparecer e surgem as eleições. Decidiram, então, tirar da congregação uma deliberação, o diretor, o Ivo Kuhl, conseguiu tirar que o futuro diretor fosse eleito pela comunidade. Conseguiu isso. E foi aprovado. E eu estava viajando para o México, tinha que apresentar um trabalho lá em Miami, depois em México. E quando voltei numa sexta-feira, diz, olha, segunda-feira tem uma Assembleia Geral e teu nome está inscrito como candidato a diretor. Não, mas eu não vou querer, quem é que me escreveu? Não, tem um abaixo assinado lá, tu vai ter que ir lá e pelo menos falar, dizer o que tu pensa, né? Eu já tinha desistido de ser vice-presidente do hospital,
um ano antes, porque a turma queria que eu fosse e queria que fosse eleição. Aí eu recebi um comunicado de Brasília que eu não devia, que eu seria mais útil lá no meu canto fazendo minhas pesquisas. Aí eu não, né, desisti. Então eu fiquei preocupado de estar me metendo e digo, não, de novo não. Aí eu fui, digo, não, eu vou porque isso é um movimento importante, vou já, cara, agradecer a gentileza, etc, etc, porque eu estou muito envolvido com o meu mundo da pesquisa. E cheguei e disse, olha, aí eu viajei em tal lugar e ele veio 3 livros para eu ler. Desse período, não li quase nada da medicina, eu li Essa Terra Teve Dono, que é do Rui Neder, que conta a história do Cipete e Araju, das missões, e os outros 2 eu não me lembro, mas era de sociologia, coisa parecida. E olha, vocês me conhecem, se vocês acham que devem votar em mim, votem, porque eu não tenho plataforma nenhuma, a não sei continuar fazendo o que eu venho fazendo até hoje. Em resumo, fui eleito diretor da faculdade, né? Bom, aí deu uma cambalhota na minha vida, né? Eu fui ver, tinha 2 alternativas. Pelas normas vigentes, eu como diretor da faculdade tinha 2 caminhos a seguir. Ou eu fico assinando papel só, porque era responsável só pelo almoxarifado, porque a biblioteca era responsabilidade do vice-diretor, ou eu faço uma revolução disso aqui. Aí eu fui estudar o que era ser uma faculdade de medicina, vi como é que era no mundo a faculdade de medicina. Aí eu decidi, bom, então já vou fazer uma revolução, vou pegar o currículo, aquele que nós aprovamos, vamos pôr em execução, e para isso vou criar 5, 6 comissões, formadas por professores, que vão trabalhar comigo em forma integrada, de assessoria. Eu chamei assessoria de extensão, assessoria de comunicação social, assessoria científica, a comissão de pós-graduação, assessoria de informática, tecnologia educacional e informática médica, que estava começando, e consegui 12 computadores para começar a trabalhar informática dentro. A assessoria científica tinha o objetivo de instrumentalizar os professores para fazer pesquisa e conseguir, eles não sabiam que existia bolsa para isso, né? E cada 8, 10 dias fazer um encontro e falar sobre pesquisa, porque quase não se publicava. Era eu e mais um professor, 2 que publicavam na faculdade. Hoje é o ELSA, esse grupo que toca o ELSA do hospital, é originário dessa assessoria, que é o do Bruce Duncan e a Marinês Schmidt, né? Eles que começaram, né? E criei o programa Educação Médica Continuada, que se mantém até hoje, né? Que para a época, então, para os egressos que tinham se formado já há 5 anos, poder voltar e passar uma semana conosco, né? Bom, isso deu uma repercussão muito grande. Isso tudo está escrito, né? Uma repercussão muito grande, e com isso eu acabei assumindo uma liderança muito forte dentro da universidade, porque é um cara que fez uma revolução dentro de uma unidade. Todos os outros diretores passaram a visitar e ver como é que tinha feito e começaram, né? Bom, aí toca o outro projeto, esse da assessoria de extensão. Fizemos convênio, se o Bonot tivesse vindo junto, eu vi. Ele era secretário da Saúde, na época. Nós fizemos um convênio com a Secretaria da Saúde, com 17 unidades de saúde, naquela época se chamava posto, né? Onde começamos, então, a levar os alunos e os professores. E montamos laboratórios. Fizemos um convênio também com o projeto Itapuã. Eu, como diretor, consegui um recurso financeiro para isso, consegui uma caminhonete da Sucan, e alugar uma casa lá em Itapuã. E os alunos do 6º ano passavam 15 dias, e a gente trocava a turma, e eu ia cada 15 dias na caminhonete, levava comida para mudar a turma, e fazia uma reunião com a comunidade para ver como é que estava sendo o processo, né? E esse negócio, começaram a me entrevistar em função disso. Eu tenho todos os documentos aí. Começaram a me entrevistar e o Brasil todo ficou me conhecendo em função da grande reforma que tinha sido feita aqui no ensino, baseado nos princípios de Alma Ata. E isso chegou fora do país. Como o estado do Rio Grande do Sul é irmão de Indiana, tem um grupo chamado Partners, ficaram conhecendo essas questões e me convidaram para visitar a Faculdade de Medicina de lá e fazer palestra sobre a reforma que nós tínhamos feito aqui. Eu fui em 86,
Fui lá e fiz passei 15 dias fazendo palestra, fui muito bem acolhido. E quando na volta, 6 meses depois, eu recebo um comunicado que vinha uma equipe de televisão de lá filmar as coisas que nós estávamos fazendo aqui. Que era o quarto centenário da cidade, e eles queriam fazer um programa especial, estavam fazendo programa de destaque, e esse era o que tinha dado repercussão lá, em função da cidade, era esse. E eles vieram e filmaram tudo que nós estávamos fazendo, e devo ter uma cópia, eles me mandaram ali. Então veja, isso deu uma coisa, né? Começou a se discutir dentro da universidade a reforma do estatuto da universidade. E em função disso eu fui designado ser o relator da reforma. Aí o projeto todo que nós tínhamos montado dentro da Faculdade de Medicina, nós apresentamos como se fosse um projeto que seria a futura universidade. Como é que se organizia as unidades e os conselhos. E é como se organiza hoje. Não foi aprovado no nosso tempo, mas a proposta que nós apresentamos é essa que está funcionando hoje. Bom, dali a ser candidato a reitor, não tinha como fugir. Não fazia parte da minha trajetória de diário, mas não tinha como fugir. Depois que você assume liderança dessa, você não é mais fulano, você é a instituição, né? Você não podia deixar a faculdade à mercê depois de tanta coisa. Aí eu fui candidato a reitor, entrei em segundo lugar. O primeiro lugar foi o Ferrari. Eles fizeram uma campanha muito agressiva contra o Sarney, com cartazes e já fora Sarney, chamando de ladrão, tudo que coisa. E quem nomeava era o Sarney. O Sarney não ia nomear o Ferrari. Então, começaram alguma pressão para cima de mim, eu disse que deu não. Né? Então, pegaram, o Gueira aceitou. E deu uma guerra dentro da universidade, eu achei que eu devia participar, eu era o poder moderador de novo, não era, né? Eu me dava muito bem, tinha muitas boas relações com a esquerda, e eu aceitando ser pró-reitor de extensão e realmente harmonizou bastante, né? Bom, ali eu tentei fazer a minha universidade dentro da pró-reitoria de extensão, dizendo assim, que a extensão é a universidade na sociedade. Não é nada de levar e trazer, é lá, trabalhar lá. A sociedade é o laboratório da universidade. E foi com esse princípio que... Então lá, de novo, uma pequena revolução. Criamos 42 núcleos interdisciplinares de relação da universidade com a sociedade, que envolvia desde energias alternativas, o catavento era um deles, né? Meio ambiente, melhoria da qualidade do ensino. Bom, teve uma repercussão boa, de novo, né? Aí me convidaram para fazer mais palestra da Indiana, né? Em função desses projetos da universidade. E lá eu visitei, me levaram para visitar os locais onde eu tinha feito conferência para me mostrar os postos de saúde que eles tinham aberto, parecido com os nossos aqui, baseado naquela coisa. E uma das coisas que, numa das conferências, um deles me perguntou lá, da plateia, perguntou o que o senhor gostaria de falar sobre a morte? Me pergunta da plateia, né? Digo, olha, a morte faz parte da vida, mas a primeira coisa que tem é que o lugar onde a pessoa deve morrer é em casa, não em hospital. Puta, aquilo chocou as pessoas, né? Chocou muito. Então, eu digo, o ideal, que existem equipes multiprofissionais, multidisciplinares, que atendam as pessoas em casa, seja para tratamento de doenças crônicas, quimioterapia, etc, etc. E na fase final que o sujeito esteja em contato com as coisas dele, né? Até isso eles tinham montado uma equipe interdisciplinar de atendimento às pessoas do domicílio. Né? Então nós não temos ainda até hoje. Agora tem. Agora tem, através alguns planos de saúde tem essa. Né? Bom, acho que a humanidade, através da tecnologia, da ciência, conseguiu um avanço fantástico, né? Quando eu comecei a trabalhar como médico final da década de 60, a média de idade das pessoas 55, 60 anos, hoje são 75, é uma conquista da pessoa viver 20 anos mais em tão pouco período de tempo, né? Isso é um mérito enorme, não tem como não reconhecer isso. Bom, ela não é mais a mesma medicina, daquela relação médico-paciente, não é como eu gostaria que fosse e como foi.
Isso, né? Há muito pouco tempo para dedicar à relação médico-paciente. Então, a tecnologia veio superar muito essa questão, né? Então, os pacientes não estão satisfeitos, né? Há muita queixa em relação a isso e com razão, né? É uma relação muito íntima essa de uma pessoa que necessita e outro que tem o poder pelo conhecimento, né? Mas requer um pouquinho mais do que nós estamos fazendo. E a grande luta de hoje para isso é na formação dos recursos humanos, né? Então, como professor, dessas atividades todas que eu participei de movimentos dentro da BEM. Quando fui diretor pela segunda vez, foram lançadas diretrizes curriculares para o ensino de graduação da medicina, em 2001, e eu abracei a causa com força e começamos uma nova reforma curricular nessa época, baseado nessas questões todas, para aproximar a tecnologia com a chamada relação médico-paciente, né? Trabalho interdisciplinar, a inserção precoce, cedo do aluno junto com os serviços, para ele aprendendo cedo as coisas, né? E através desse movimento nós conseguimos criar dentro da Faculdade de Medicina uma linha de pesquisa em educação e saúde, o apoio da Faculdade de Educação, com recursos financeiros da OPAS, e começamos a trazer professores vindo da McMaster, onde tinha feito a grande reforma de Maastricht, e fizemos um movimento muito importante, né, em relação a isso. Bom, isso deu de novo uma grande visibilidade da nossa faculdade. Então a ABEM me convidou para coordenar em nível nacional um movimento de implementar essa linha de pesquisa em outras universidades para multiplicar a proposta de formação de recursos humanos. Eu consegui trabalhar 3 anos e constituir um grupo forte, até que eu comecei a me comunicar com os ministérios da Educação e Saúde, mostrando para eles que eles tinham que abrir dentro da CAPES um programa a gente montar programa de pós-graduação em Educação e Saúde, onde o sujeito fizesse mestrado, doutorado em Educação e Saúde, né? Fosse bom professor para poder formar bons recursos humanos, que estavam meio defasados mais na tecnologia do que essa relação humana. Bom, eu consegui convencer o Ministério da Saúde, então foi implementado em nível nacional em 2010, mestrado, doutorado, ensino na saúde e o mestrado profissional. Então isso foi aprovado e hoje está funcionando em 56 universidades brasileiras que têm seus programas onde estão trabalhando essa questão, que é muito importante. Então também isso é fruto do nosso movimento daqui de 2002, né? Começamos a implementar. Aqui na nossa conseguimos, eu sou professora ainda, na categoria de docente convidado, porque sou aposentado. Nós não ganhamos nada, mas eu continuo, tenho 2 disciplinas e tenho 3 alunos que eu oriento no mestrado profissional, que é exatamente para qualificar o pessoal que trabalha na ponta, trabalhar em equipe e como fazer educação para a população, educação e saúde, porque não adianta fazer palestra. Você sabe que fazer palestra ou televisão não é por aí. Então tem que criar uma cultura. Então é isso que nós estamos desenvolvendo agora, que essa ideia proliferou e eu, quer dizer, me sinto muito gratificado por ter participado ativamente disso, né? Então é isso que está andando. Nesse interim, o ministro Haddad, era ministro da Educação, não estava satisfeito com a formação de algumas escolas médicas, de direito, de psicologia, de enfermagem, e começou a constituir comissões para avaliar as escolas médicas. Na nossa era para avaliar a escola médica, e outras comissões para avaliar. E quem coordenava a comissão era a professora Dib. Nós éramos 12 e eu fui convidado para fazer parte desse grupo. Então nós apresentamos uma proposta para ele de como avaliar as escolas e como deviam ser fechadas ou diminuir as vagas aquelas que não tivessem competência. E nós propusemos de criar critérios mínimos para a abertura de novas escolas médicas, critérios mínimos de condições físicas e pedagógicas e de pessoal. Então, eu sempre trabalhei muito nisso, que coube a mim uma grande parte das condições pedagógicas para a abertura de novos cursos.
o ministro Haddad abraçou, nós fechamos 2 escolas, cortamos 1.200 vagas de outras que não tinham competências e trancamos 46 escolas que estavam para ser implementadas, foram trancadas e o ministro Haddad abraçou, não deixou. E aí o ministro Haddad nos pediu que apresentássemos um projeto de descentralização dos médicos no país, tanto para o interior como para as periferias das grandes cidades. E nós montamos o projeto baseado nas universidades públicas, que o recém-formado trabalharia 2 anos no interior, no local, com a supervisão da própria escola através de professores, e depois desse período ele poderia voltar se quisesse para fazer residência ou para fazer aperfeiçoamento, enquanto outro ficaria no lugar dele, ele poderia voltar se quisesse mais tarde. Um projeto magnífico. Aí o Haddad saiu, entrou o Mercadante e pegou o nosso projeto e transformou no médico, né? Então essa foi a grande frustração, né, de ter trabalhado numa proposta tão importante, necessária, né, que nós certamente seria um avanço muito importante do Sistema Único de Saúde para o país todo, né? Então ficamos meio que pendurados em relação a isso, né? Eu sempre tive vontade de escrever. Quando eu estive em Cruz Alta, eu já fiz lá na 2ª série ginasial, teve um concurso de crônicas e contos e eu tirei o primeiro lugar. E depois eu escrevi mais algumas coisas. No 2º ano da faculdade eu escrevi uma pequena novela chamada A Morte do Pica-Pau, coisa assim parece que era. Porque o meu apelido era Pica-Pau, eu tinha um tupete, tinha cabelo, né? Tinha um tupete parecido com Pica-Pau e uma namorada me apelidou de Pica-Pau. Então eu tinha brigado com ela, tinha terminado, então A Morte do Pica-Pau, fiz uma novela. Eu perdi, né? Depois, claro que com os estudos mais apertados eu fui abandonando, né? Mas aquela mosquinha sempre estava lá. Até que em 1980 eu tive uma embolia pulmonar, não morri por sorte, eu fraturei uma perna e dali fiz coágulos, fez embolia pulmonar. E me deu um estalo em mim, digo, pô, se eu não escrevo agora, eu nunca mais, então vou ficar incompleta, eu vou morrer um dia e não vai ficar incompleta. Aí eu comecei a escrever meu primeiro romance que se chama Tempo de Viver. E publicado esse, já veio o 2º, que é O Último Voo, e veio o 3º, que é A Confissão do Espelho, e veio o 4º, que é Os Demônios do Lago, e vem o 5º, que é As Férias Interrompidas, e veio o 6º, que é um de contos, que é As Sinfonias Avessas, e veio o 7º, que é Vestígios, e veio o 8º, que eram Outros Tempos, que vai sair agora em setembro, e tenho mais 2 para o ano que vem, que é Eram Outros Tempos 2, e tem um romance bem de ficção, muito maluco, como deve ser a ficção, né? Que se chama A Neta de Gardel, né? Que eu vou publicar no fim do ano, o ano que vem. Bom, acho que foi a minha sobrevivência à literatura, né? Eu comecei a estudar literatura, fiz oficinas, né? Me preparei. É o desafio, né? Porque quando você escreve um livro e depois vai ler, você fica com raiva de ter, porque já está escrevendo de um modo diferente, então revisar, inclusive, um livro teu é um sofrimento muito grande. Porque o céu é o limite. A mudança de fazer diferente, você tem que estar toda hora mudando, né? Mudando. Então, foi um desafio muito grande, um dos maiores da minha vida. Você deve ter percebido na minha entrevista que o eletrocardiograma foi o primeiro desafio, aquela coisa mágica. E vem a hemodinâmica e Sempre que me deparo com uma coisa difícil, eu não gosto de recuar. Não gosto, não. Eu gosto de ir adiante, né? Então, agora, para mim, se eu não escrevo, meu dia está incompleto. E foi muito bom porque assim que eu me aposentei na compulsória, na universidade, eu parei como médico também, porque eu sempre trabalhei no hospital de clínicas, tinha as equipes, atendia lá. Se eu tivesse que continuar como cardiologista, eu teria que ir para outro hospital, porque lá aposentado não podia começar tudo de novo, eu decidi que não. Então, aí comecei a escrever mais, né? Então é como eu me ocupo bastante, né?
Sim, sim. Tem o primeiro dele, olha, tem gente, tem escritor que chega a comprar o primeiro livro para eliminar, para não mostrar que escrevia tão mal, né? Eu tenho orgulho do meu primeiro livro porque eu acho que eu não teria o coragem, o sentimento de fazer um livro como eu fiz naquele, porque parece que ele é uma cópia do meu discurso, sem eu me dar conta. O meu discurso de formatura começa assim: se puderes curar, cura; se não puderes, alivia, mas consola sempre. Então, e o livro todo é um personagem que tem um infarto no miocárdio, ele entra em choque cardiogênico e ele fica vendo tudo que os médicos falam, os enfermeiros falam, pensando que ele não está ouvindo nada. Então é uma crítica, né? É, e ele passa então 6 horas até morrer, lembrando a vida dele e comparando com o que ele está vendo, né? Então eu acho que eu fui muito feliz, né, ter escrito no modo como eu escrevia na época, mas acho que a temática ela é muito muito interessante. Esse perpassa. Esse tem muita coisa médica. Tem As Férias Interrompidas, é um romance policial. Esse, em literatura, provavelmente, tem diversas etapas pelas quais você passa. Você só deve se considerar escritor quando te chamarem de escritor, a autoridade te chamar de escritor. E mesmo assim, se você não conseguir te tirar de dentro daquilo que tu escreve, tu não é ainda escritor. Tu tem que estar fora, não é contigo isso aí. E aí eu digo, bom, eu vou ter que fazer um desafio com isso. Eu vou fazer um romance policial de que é um cardiologista que está metido na confusão, né? E que não poderia ser de jeito nenhum, porque senão eu estaria frito. Então, Férias Interrompidas é isso, é um romance policial que um cardiologista se mete numa confusão dos diabos, né?